Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma semana de estudo, dando sequência na nossa unidade 4, que estamos vendo aí sobre a reprodução humana. Nessa semana nós vamos ver apenas o tema 5. Esse tema é bastante específico, ele fala sobre os métodos anticoncepcionais, ou seja, os métodos para se evitar, né, a reprodução, justamente as técnicas, né, que existem para se evitar que aconteça a reprodução, tá, na espécie humana. Isso é possível e nós vamos ver aqui quais são esses métodos, tá bom? Quais são esses métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, é a mesma coisa. Bom, apesar de ser um assunto que está mais relacionado à vida adulta, tá? Até porque métodos anticoncepcionais, claro, estão relacionados a quem já tem uma vida sexual ativa, certo? E lógico que apenas pessoas adultas, né, têm uma vida sexual ativa. Porém, como pertence aqui ao nosso conteúdo didático, nós temos que estudar e é importante esse assunto, até mesmo porque é um assunto que interessa bastante aos nossos dias atuais, né? Especialmente porque nós temos vivido aí nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Eu já posso dizer assim, infelizmente, um número altíssimo, né, de gravidez na adolescência, tá? Então isso é muito complicado, isso é muito triste, porque às vezes a gente tem, infelizmente, que é muito triste, né? A gente tem aí crianças gerando criança, né? Às vezes meninas que não têm nem o corpo ainda estruturado para poder desenvolver, né, ainda, abrigar uma nova vida, tá? E tudo por falta de informação, tá? Tudo por falta de ter um conhecimento. Se evitar uma gravidez é muito fácil, tá bom? Então basta ter o conhecimento, tá bom? Basta ter um mínimo de informação, um mínimo de conhecimento. Então é importante que desde cedo, né, desde bastante jovens, vocês já tenham esse conhecimento, tá? Para que vocês possam levar aí para a vida adulta de vocês, tá bom? Vamos lá então. É através da relação sexual, então, que acontece a reprodução da espécie humana, certo? Então, através da relação sexual entre um homem e uma mulher, que acontece a reprodução humana. Bom, mas existem maneiras de se evitar, tá, essa reprodução humana, que são os conhecidos métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, eles podem ser de 5 formas. São os métodos anticoncepcionais de barreira, os métodos anticoncepcionais comportamentais, os métodos anticoncepcionais hormonais, os métodos anticoncepcionais cirúrgicos e tem também os métodos anticoncepcionais intrauterinos. Então, existem 5 meios, né, 5 métodos anticoncepcionais diferentes, tá? Nós vamos começar pelos métodos anticoncepcionais de barreira. Lembrando que todo método anticoncepcional, qual que é o objetivo, né, de um método anticoncepcional? O objetivo de um método anticoncepcional é evitar o processo de fecundação, ou seja, evitar o encontro do espermatozoide com o ovócito. Ou então, no caso do método anticoncepcional intrauterino, que é o último que a gente vai ver,
evitar a implantação, mesmo depois que já aconteceu a fecundação, caso, né, já tenha ocorrido a fecundação, evitar a implantação do embrião no útero da mulher, tá bom? Então, evitar que esse embrião se implante no útero e comece a se desenvolver, tá? Então, esse é o objetivo do método contraceptivo, do método anticoncepcional, é evitar a fecundação ou a implantação do embrião no útero, tá bom? É importante que alguns dos métodos que a gente vai ver aqui só são possíveis e só são indicados mediante indicação médica, claro, tá bom? Métodos que são simples e são, assim, realizados pela própria pessoa, né, ou pelo próprio homem ou pela própria mulher, são apenas os métodos anticoncepcionais de barreira e os comportamentais, que são os primeiros que a gente vai ver, tá? Esses sim são mais simples e são liberados aí para a própria pessoa, né, para a própria mulher, o próprio homem realizar, sem necessidade de participação e nem sem necessidade de participação e avaliação médica, tá bom? Bom, vamos lá então. Começando pelos métodos anticoncepcionais de barreira. Aqui são os populares, né, camisinha. A camisinha, ela é um método anticoncepcional extremamente segura, tá? E nós temos os dois modelos, né? O preservativo masculino e o preservativo feminino. E no caso aqui, tanto o preservativo masculino quanto o feminino, a gente tem uma vantagem, né? Nesse caso, nesse método anticoncepcional, porque além do preservativo proteger contra uma possível gravidez indesejada, né? Também protegem contra as ISTs, que é o tema o assunto, né, do próximo tema que a gente vai ver na semana que vem. O tema 6 são as infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, as doenças, né, do sistema digital, desculpa, do sistema genital, tá bom? Então, a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, ela é muito importante nessa questão, porque além de evitar uma gravidez indesejada, ela é muito importante também na prevenção das doenças do sistema genital, certo? Nas infecções, são as ISTs, antigamente se dizia DST, doenças sexualmente transmissíveis, mas hoje nós chamamos de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Como, por exemplo, a AIDS, né, que é uma das mais graves, né, ISTs, e o HPV também, tá? Então, a vantagem, né, do preservativo, tanto masculino quanto feminino, é proteger também contra essas infecções, certo? E é um método barato, simples e também que não há necessidade de orientação médica, muito menos receita médica para se comprar, é vendido nas farmácias sem necessidade de receita para se comprar, tá? Então, é um método bastante eficaz, certo? Tem também mais um método anticoncepcional de barreira, que é o diafragma. O diafragma é esse que tem na foto aqui do lado esquerdo, olha. O diafragma é tipo um anelzinho, uma capinha de borracha, pode ser de borracha ou silicone, que vai ser inserido na vagina da mulher, só que aí é claro que é pelo médico, tá bom? Então aqui é um método anticoncepcional de barreira, só que esse daqui é mais específico, é mais, como é que eu posso dizer, mais complicado, tá? Então esse vai ser necessário a mulher consultar o médico, tá?
porque somente o médico vai poder colocar na mulher, porque é o médico, o ginecologista, né, lógico, que vai poder inserir, né, na vagina da mulher para que ela possa utilizar, né, desse instrumento para se evite, né, a passagem do espermatozoide e haja então um encontro com o ovócito, com o seu ovócito e impedindo assim a fecundação. Tem todo um ritual, né, que o médico tem que esclarecer para a mulher, né? Ele recomenda a passagem também de um material que a mulher precisa passar também na vagina antes da relação sexual. Tem também um período que a mulher pode retirar depois esse instrumento também. Então é um processo bastante assim complicado, tá? O diafragma, certo? Então exige assim bastante atenção da mulher quando ela desejar usar desse método anticoncepcional. Ele é bem mais complicado, por isso que ele é pouco utilizado pela maioria das mulheres, tá? Vamos agora então para os métodos anticoncepcionais comportamentais, que está aqui na outra página. Deixa eu levantar a câmera aqui. Os comportamentais. Os métodos anticoncepcionais comportamentais são aqueles que não envolvem nenhum tipo de instrumento, nenhum tipo de produto, tá? É apenas da relação mesmo do homem e da mulher, tá? Aqui são 2 métodos anticoncepcionais comportamentais mais conhecidos. A tabelinha, que é muito famosa, mas que também ela é tão famosa quanto também falha, tá? Porque é um método assim que dificilmente dá certo, porque dificilmente as mulheres são certinhas, né? São assim reguladinhas no seu ciclo menstrual. O ciclo menstrual a gente ainda vai aprender nos temas mais lá para frente, se eu não me engano, acho que é o tema 7 que a gente vai falar sobre o ciclo menstrual, tá? A gente vai entender como funciona, tá, o ciclo menstrual. E dificilmente uma mulher ela consegue calculando, né, o seu calendário, né, o seu calendário menstrual, ela consegue descobrir em qual período, em quais dias do mês, né, ela está nos seus dias férteis, ou seja, ela está naquele período, naqueles dias em que ela está liberando o ovócito. Lembra da aula passada que a gente viu no sistema genital feminino, que o ovócito, no começo do período, né, do calendário, né, menstrual da mulher, no comecinho do calendário da mulher, o ovócito começa o seu amadurecimento, tá? Então, conforme lá dentro do ovário ainda. Então, conforme o ovócito vai amadurecendo, os dias vão passando, ela ainda não tá fértil ainda, tá? Então, nesse período, a mulher pode ter relação que ela não vai correr o risco de engravidar. Então, nesse período que o ovócito está amadurecendo, ela pode ter relação sexual que ela não corre o risco de engravidar. Qual que é o período que a mulher corre o risco de engravidar? É quando o ovócito está maduro e saiu do ovário. Quando o ovócito ficou maduro e saiu do ovário, ele vai para aquela tuba uterina. A tuba uterina é aquele canalzinho que liga o ovário ao útero. Porque o ovócito, ele vai sair do ovário, quando ele já está maduro, ele sai do ovário e vai se encaminhar para o útero, tá? E é lá naquele canalzinho, na tuba uterina, enquanto o ovócito está se encaminhando pela tuba uterina, né, em direção ao útero,
É nesse momento que, se ela tem uma relação sexual, os espermatozoides estão entrando, né, pela vagina da mulher, e aí o espermatozoide, ao entrar na tuba uterina, pode então encontrar o ovócito. É nesse momento que acontece a fecundação, certo? Então, se nesse momento, se nesses dias que a mulher tá com um ovócito, costuma ser aí num período, o período fértil da mulher costuma ser entre 5, 6 dias mais ou menos, tá? Mas isso não é certinho, como eu disse, tá bom? Então, se nesses dias, né, em que o ovócito tá assim caminhando, né, tá lá na tuba uterina, caminhando, fazendo o seu percurso do ovário pro útero, se ela tem relação sexual, sem nenhuma proteção, ela pode engravidar, né? Pode haver a fecundação. Então, ela pode ficar grávida nesse período. Então, o que é o uso da tabelinha? É a mulher evitar ter relação sexual nesses dias em que ela acha, né? Em que ela acha que ela está ovulando, né? Ou seja, que ela está com um ovócito saindo do ovário e se encaminhando para o útero. Mas como eu disse, gente, isso é muito difícil se calcular, tá? Porque o calendário menstrual, como eu disse, das mulheres, mesmo aquela mulher que mas eu sou certinha, eu sou muito reguladinha, todo dia, todo mês vem certinho para mim e tal. Isso é muito variável, tá bom? Até mesmo as condições hormonais, as condições emocionais também podem interferir nesse processo de amadurecimento dos ovócitos, tá bom? Então, é muito difícil uma mulher conseguir evitar ficar grávida, uma mulher conseguir evitar que haja, né, uma gravidez aí indesejada, fazendo o uso da tabelinha, né, evitando ter relação sexual naqueles dias que ela acredita que ela esteja no período fértil, tá? É muito difícil. Geralmente aqui é onde acontece aí, mas aconteceu, foi um descuido, aconteceu, fiquei grávida porque foi um descuido, eu errei, não sei o quê. Não é que errou, não, é porque realmente é muito difícil ter esse controle, tá bom? É muito difícil mesmo saber quando o ovócito está se encaminhando, né? Tá tendo o período fértil, o ovócito está se encaminhando da tuba uterina, do ovário, né? Pela tuba uterina até o útero, tá bom? Outro método anticoncepcional comportamental é o coito interrompido. Esse tipo de método corresponde a evitar, no momento da relação sexual, que o homem libere os espermatozoides durante a relação sexual dentro da vagina da mulher, tá? Então, no momento que o homem esteja para ejacular, né? No momento que o homem esteja para liberar o sêmen, ou a mistura, né, o sêmen, o líquido, mistura do líquido seminal com os espermatozoides, então ele retira, né, o pênis da vagina da mulher, interrompendo então a relação sexual. Porém, esse também não é um método seguro, porque corre-se o risco de também espermatozoides já terem sido liberados antes mesmo da ejaculação, tá bom? Então, também não é um método muito seguro, certo?